Amém. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Atos 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 10. Eu vou ler no telão juntamente com os irmãos. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Pai, nós te adoramos, glorificamos, Senhor, o teu nome. Bendizemos, Senhor, o teu nome, porque tu és digno de receber a honra. Pai, pedimos que a tua mão esteja sobre nós e que nesta noite a tua palavra possa ser ministrada ao coração dos teus filhos. Senhor, somos dependentes do teu Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos esta unção para recebermos a tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. É muito valioso o Tadel. Eu já tenho falado várias vezes como que esse culto de Tadel é importante para a igreja, para os líderes, já que a nossa igreja é uma igreja em célula, ou em células, e uma igreja de ministros. Por que de ministros? Porque cremos que todo crente, ele é ministro de Cristo. Não tem como você entregar sua vida para Jesus e falar que você não quer ter nenhum compromisso com a sua obra aqui na terra. Todos nós somos ministros de Cristo a partir da hora que entregamos a nossa vida para Ele. Uns estão mais amadurecidos, outros não, mas todos somos ministros do Senhor na terra. Ananias, a Bíblia diz que ele era um discípulo, ele não era um apóstolo, não era um sacerdote, não era um diácono da igreja, como também ele não era um profeta. Ananias era um servo, por não dizer um líder de célula, tá? Um discípulo de Jesus, um crente fiel que sabia discernir bem a voz e a vontade do Senhor. Então, era um homem, um servo do Senhor, que não carregava nos ombros um título, como de profeta, como de sacerdote, ou, de repente, de um pastor, de um apóstolo, mas a Bíblia o chama de
discípulo, quer dizer, servo. Em algumas traduções, traz servo de Jesus. Então, eu vejo Ananias como um líder de célula no nosso tempo. E muitos talvez desvalorizem essa questão da sua liderança de célula, achando que ser líder de célula é o menor degrau na escala do ministério. Não, não é isso. Isso não existe. Quando você recebe uma consagração e você passa a ter uma liderança de célula, você recebe uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida para liderar uma célula, você está pastoreando vidas, está cuidando de pessoas, e isso tem um significado muito grande, porque você lembra que Davi ele cuidava das ovelhas. Nós fazemos o quê? Cuidamos de ovelhas também. E Davi foi honrado diante dos seus irmãos, diante da sua família, e porque os outros desprezavam, mas ele sabia que a sua liderança era muito valiosa. E muitos líderes de célula pensam que eu sou um líder, o supervisor é maior do que eu, ou o coordenador, ou o pastor, acham que tem obras que competem ao pastor da igreja, ou tem coisas que é o supervisor, mas eu não penso assim, eu penso que o líder de célula, ele precisa entender que há uma unção sobre ele, e há algo que Deus colocou nas suas mãos, e ele pode muito bem exercer coisas grandes diante de Deus. A Bíblia diz que ele deveria ter ouvido acerca de Saulo, que estava vindo para Damasco, para poder perseguir os cristãos da sua época, e ele passou a orar ao Senhor, não sabemos, talvez ele estava orando, Senhor, guarda a nossa vida, porque Saulo vem vindo aí, já maltratou tantos, já matou a tantos, e ele está descendo para Damasco, para também fazer a mesma coisa com os crentes aqui. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, mesmo diante de uma ameaça, diante de um risco de vida ou de morte, um risco, uma ameaça que pairava sobre os cristãos da época por causa de Saulo, a Bíblia diz que Ananias começa a orar e de repente o Senhor vem numa visão e fala com ele. Lá no versículo 10, versículo 11 diz que ele orava e de repente Deus, o Senhor, apareceu numa visão e falava com ele. E falava para ele assim, Ananias, eu quero que você vá até a casa de Judas, lá na rua direita, porque tem um homem lá. Quem era o homem? Justamente aquele homem que tanto preocupava, ao ponto de ele falar para o Senhor, assim lá no versículo 13 e 14, Senhor, nós temos ouvido falar dele, nós temos ouvido falar de Saulo, o quanto que ele tem feito coisas terríveis com os servos do Senhor, os seus santos. E o Senhor responde para ele, fala, olha, lá no versículo 15 diz, Ananias, vai lá, vai porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Ananias vai até onde Saulo está. No versículo 17 diz que Saulo volta a enxergar e Ananias ora por ele e ele então fica cheio do Espírito Santo e depois é batizado nas águas, tá ok? Então, Ananias é uma figura muito pertinente de nós falarmos dele, porque ele tem muito a ver conosco, era um servo, nós somos servos do Senhor, somos uma igreja que servimos uns aos outros, servimos os cristãos, servimos ao Senhor Jesus. Ananias é alguém que faz a diferença na sua geração. Ananias foi o primeiro discipulador de Saulo, pode-se dizer, de Paulo. Foi aquele que iniciou a caminhada de Saulo no seu ministério. Saulo depois veio a ser Paulo, que se tornou aquilo que nós sabemos que ele foi nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? E nessa passagem, temos alguns pontos aqui importantes, porque existe um tema que eu coloquei para vocês, compartilhe a unção. Ananias, eu falei que o líder de célula, às vezes se menospreza,
Às vezes a gente conversa com os irmãos, parece que eles podem pegar a unção que Deus deu para eles e devolver a hora que quer. Não, eu não quero mais ser líder. Então ele devolve aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então existem 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês, que é a igreja. Lembra, eu não estou falando apenas com o líder de célula, mas estou falando com a igreja do Senhor Jesus, aqui, igreja local, porque todos nós somos servos do Senhor, somos ministros de Jesus Cristo na terra. Quantos creem assim? Ok? Então, vamos ver alguns pontos importantes para nós meditarmos aqui. Primeiro, que o servo, o discípulo, ele deve ser obediente ao Senhor. Vamos ver o versículo 10, lá do capítulo 9. Olha o que diz. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu o quê? Passa mais tarde, Senhor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Hoje eu estou descendo para a praia. Hoje não dá. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então, o servo de Deus, ele é obediente. Ele deve colocar isso no seu coração, porque não basta ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que, quando ouve a palavra, o coração queima. O coração, bate mais forte, porque ele percebe que o Senhor está falando diretamente com ele. Você já teve essa experiência de você estar aqui e a palavra sendo ministrada e fala: mas como? Como que o Senhor me conhece tão bem assim? E você percebe que o Senhor fala diretamente com você. E o coração bate forte. Então, mas não basta ouvir a voz do Senhor. Precisa dispor-se a obedecer a essa voz do Senhor. Quando Ele falar com você, você não endureça o teu coração. Mas fale: Senhor, eis-me aqui. E às vezes, mesmo diante de um perigo, às vezes você está correndo risco, talvez não de morte, mas às vezes correndo o risco de perder algo, mas mesmo assim, a Bíblia diz que, mesmo diante do perigo, Ananias, quando ele conversou com o Senhor com jeitinho, falou: Senhor, não dá, você vê, ele está matando todo mundo, como que vai ser? Aí o Senhor falou para ele: vai. E ele não pensou 2 vezes, mediante ao perigo iminente, ele foi e foi fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Então, a decisão de obedecer é nossa. A decisão de você obedecer, Deus fala com você, o coração queima, você sabe que é com você que Deus está falando, você sabe que o Senhor te chama, você sabe que o Senhor a obra do Senhor conta com você, você sabe o que você deve fazer. A Bíblia até, o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, as Escrituras nos revelam que nós sabemos o que deve ser feito, porque o Senhor, Ele implanta isso dentro de nós. Então, ouvir a voz do Senhor, ter o coração queimando, é muito gostoso. Você vem para cá e de repente Deus fala com você, e você fala em línguas, e você bate palma, e você ergue as suas mãos, e Deus fala com você, e você fala: amém, Senhor, mas não basta ouvir. Você tem que dispor-se a obedecer ao Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, ali fala de um homem também que ouviu a voz do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, fala de Moisés. Um homem rico, um homem bem colocado na sociedade, um homem que tinha muito dinheiro, tinha muita condição, tinha prestígio, tinha acesso ao rei do Egito, a hora que quisesse. Era um homem que tinha uma posição privilegiada. Mas a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 24 de Hebreus, que ele escolheu, o Senhor falou ao seu coração, e ele escolheu servir ao Senhor. Em outra tradução diz que ele escolheu o opróbrio de Cristo. Quer dizer, o que é o opróbrio de Cristo? O sofrimento de Cristo, do que por um pouco de tempo ter toda a glória do Egito. Os irmãos entendem isso? Então, nós precisamos aplicar o coração para poder obedecer à voz de Deus. Quando Deus falar com você, não endureça o teu coração, mas fale: Senhor, eis-me aqui. Você já falou eis-me aqui, Senhor, alguma vez?
Quando o Senhor falou com você, você falou, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, em primeiro lugar, o discípulo, o servo, ele é obediente ao Senhor. Segundo lugar, o servo crê que o Senhor pode transformar. Uma das características da igreja em célula é isso. Nós cremos que o Senhor transforma as pessoas. Nossa maior vingança é quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. Nós cremos tanto nisso que nós levamos as pessoas para o encontro sabendo que ela vai voltar transformada. A Bíblia diz que Ananias creu que o Senhor, ela revela que Ananias creu que o Senhor era poderoso para transformar a vida de Saulo. E a grande prova disso é que quando ele chega lá na casa de Judas, que ele entra, ele chama o quê? Saulo do quê? De irmão. Fala, irmão. Irmão Saulo. Ele já logo de cara já chama Saulo de irmão. Por quê? Deus mostrou para ele, Deus falou com ele, ele creu na promessa de Deus, creu naquilo que o Senhor falou para ele, e ele sabia que Deus tinha transformado a vida de Saulo. Às vezes duvidamos, olhamos para o marido, olhamos para a esposa, olhamos para o filho, será que vai acontecer mesmo? Às vezes a gente até fala assim, um dia, quem sabe Deus vai fazer a obra. Não, eu estou esperando, Deus vai fazer a obra. Você deve agir como Deus já tivesse feito a obra, como tendo feito a obra. Os irmãos entendem isso? Eu lembro do testemunho do pastor Abe, quando chegaram lá, ele e o irmão dele, lá em Santarém, ele conta isso nas suas ministrações, que ele saía na rua, não tinha ninguém. A igreja nem tinha começado ainda. Eles chegaram dos Estados Unidos e começaram a evangelizar, e ele saía na rua e apontava para as pessoas, ele via um pinguço ali, caído na sarjeta, ele falava, esse aqui vai ser obreiro lá na casa do Senhor. Esse aqui vai ser diácono lá na igreja. Aí ele passava ali e falava, aquele dali vai ser líder de célula. E ele saía falando aquilo que Deus queria que ele falasse. O que Deus quer que nós falemos? Que as pessoas serão transformadas. A obra, ela tem que ser feita pela fé, porque a obra que é feita pela fé agrada o coração de Deus. Não é o que diz lá em Hebreus 11:6? Você quer agradar a Deus? Então creia. A maneira de agradarmos a Deus é a fé. E Ananias não duvidou, ele foi sabendo que de repente ele poderia ser morto, mas ele creu na palavra que foi liberada sobre ele da parte do Senhor. Ele chegou lá e falou, irmão Saulo. Então, percebemos o quê? Que falta em nós termos essa convicção. Se você olhar para o teu filho que está desviado, se você olhar para o teu marido, se você olhar para a tua casa, para a tua família, se você olhar para o teu vizinho e começar a falar, esse aí vai ser membro da minha célula. Esse daí vai ser um dos meus líderes, ligados direto a mim. Vou fazer dele o meu discípulo. Se você começar a olhar e começar a falar a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que você fale, conta os dias, a tua célula estará multiplicando. Agora, não basta, como eu disse, ouvir a voz do Senhor, precisa obedecer. Precisa dispor-se a obedecer. Ir lá e falar de Jesus para o vizinho, falar de Jesus para o marido, falar de Jesus constantemente para os filhos, para a esposa. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante, porque nós trabalhamos, fazemos a obra do Senhor pela fé. Não fazemos aqui por uma questão social, não somos uma igreja social. Não somos uma igreja que fazemos retiro de lazer, não fazemos isso. A nossa obra aqui, ela é espiritual. Nós queremos levar as pessoas para a eternidade com Cristo. Nós queremos que elas vá junto com a gente, não queremos sozinhos. Queremos levar uma multidão junto conosco, amém? Quantos querem? Por isso que nós falamos que a nossa igreja, os nossos ministros, os nossos líderes de célula, são pai de multidões. Mesmo que você não creia, eu creio que você é pai de multidões. Você pode ganhar milhares de pessoas para Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Você crê nisso? Porque essa é a vontade de Deus. Se nós agirmos aqui dentro, como uma igreja, não, eu vou lá,
né? Daqui a pouco está todo mundo muito bem vestido, uma igreja bonita, de pessoas bem arrumadas, sentado aqui. Mas se isso não tiver uma aplicação espiritual, nada disso vai valer. Se tivermos toda a organização que pudéssemos ter aqui, tivéssemos um prédio enorme, lindo, maravilhoso, mas se nós tratarmos a obra de Deus como algo natural, nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus. Tudo isso estaria vazio, seríamos uma igreja morta. Lembra-se lá da profecia de Ezequiel? Que o Senhor chama Ezequiel, fala: Ezequiel, está aí esse vale de ossos. Está vendo? Eu vou transformar isso em pessoas. Então, profetiza sobre os ossos, para que eles se juntem. Aí ele vai lá e profetiza. Aí depois ele fala: profetiza para os nervos, para a carne, e eles vão lá. Profetiza para eles ficarem de pé, eles ficaram de pé. Mas faltou algo. O que faltou? Eles estavam lá, estavam bonitinhos, formadinhos, mas faltava algo que era importante. Aí o Senhor fala: agora profetiza, para que o Espírito venha sobre eles. Se não tivermos a unção do Espírito Santo sobre a nossa liderança, sobre os nossos líderes de célula, sobre os nossos supervisores, coordenadores, pastores, se nós, como igreja, não tivermos o Espírito Santo, vamos ter um monte de gente aqui, vivendo o quê? Uma vida social e natural. Ninguém é transformado. Agora, se nós aplicarmos o nosso coração, em crermos mesmo na palavra do Senhor, de termos ouvidos sensíveis e termos a disposição de obedecer ao Senhor, meus irmãos, esse prédio vão ter que fazer 10 cultos, 15 cultos por domingo aqui, porque não vai caber, porque somos pai de multidões. Você crê nisso? O Senhor te chamou para isso. O Senhor falou para você: sai da sua tenda, agora olha para as estrelas, conta. Veja quantas você pode contar, se é que você pode contar. Lembra que eu falei outro dia que a olho nu, 3.000 estrelas. Pelo telescópio, 90.000. Depois disso, irmãos, não tem mais contagem. Isso é o que o Senhor tem para aqueles que creem nele. Eu creio no Senhor. Vamos salvar a nossa cidade, vamos salvar a nossa geração, vamos fazer algo diferente nessa geração. Não vamos nos conformar, não vamos nos colocar na forma deste mundo. Nós vamos sermos servos do Senhor. Vamos ser discípulos. Precisamos ser Ananias também nessa geração. Tá bom? Último lugar, que é o tema: compartilhe a unção com outros. O que você tem recebido do Senhor? O que o Senhor tem te dado? Pessoas buscam, às vezes, coisas. É muito valioso, eu não desprezo isso, eu não desprezo que você queira a sua casa, que você queira seu carro. Isso é muito valioso para a sua vida diária, para a sua vida secular, acho isso, sabe? Mas eu quero que você entenda assim, que o Senhor, Ele não precisaria de ter cegado Saulo, Ele não precisaria ter enviado Ananias para orar por Saulo, para que ele recuperasse a visão e fosse batizado com o Espírito Santo. Ele mesmo poderia ter resolvido tudo. Mas as Escrituras nos revelam que o Senhor quis usar o servo. Ele tem prazer de te dar para você poder ser um instrumento nas mãos dele para compartilhar aquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Deu para entender isso? Então, o Senhor quis usar o servo, o discípulo Ananias, para esta obra em específico. Se você olhar para as Escrituras, você vê lá Moisés, lá em Êxodo 18, compartilhando a unção que Deus tinha dado para ele com aqueles homens, aqueles 70 homens que iriam julgar todo o povo também. Eliseu, lá em 2 Reis, lá no capítulo 2, diz que Elias fala para ele: pede o que você quiser. Ele falou: eu quero que você compartilhe comigo aquilo que Deus te deu. Mas não basta só isso, que eu receba dobrado isso. E a Bíblia diz que ele recebeu. Então, Saulo recebeu a unção através da ministração de um líder, de um servo, quem sabe um líder de célula, quem sabe muitos líderes de célula, que têm consciência, que ouve a voz do Senhor, que obedece, que crê, são instrumentos para levantar na nossa geração muitos Paulo. Já pensou, irmãos? Ou talvez muitos líderes de célula são Paulos na nossa geração. Por que não? Será que não temos fé suficiente para isso?
Então, da mesma forma, aquilo que você recebeu, Deus espera que você compartilhe. Lembra que Ananias estava em casa, Deus estava orando ao Senhor, ele não estava na praça, não estava no meio da igreja fazendo oração, ele estava em casa, orando. E o Senhor vem e fala com ele, fala: Ananias, eu tenho uma obra para você. Eu tenho algo especial com você. Ananias fala: Senhor, eis-me aqui. Ele ouviu, ele obedeceu. O Senhor falou para ele: ó, você vai lá, vai orar por Saulo. Ele creu que Saulo estava transformado, foi até lá, orou para o Saulo, as escamas caíram, ele foi orar por Saulo e ele foi batizado no Espírito Santo. Então, ele estava o quê? Compartilhando a unção que Deus tinha dado para ele com Saulo. Não era transferência de unção, mas era o compartilhamento daquilo que Deus tinha dado para ele. Que Deus tinha dado para ele? O Espírito Santo. Então, peraí, eu vou orar. A Bíblia diz que quando ele começou a orar, Saulo foi batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, você precisa entender que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é para você compartilhar com os outros. A palavra do Senhor, que tem sido revelada para você, compartilhar com os outros. Quem estuda lá aqui na nossa faculdade teológica aqui, não é aprender para tentar julgar quem está falando ou deixando de falar, mas é para compartilhar o teu aprendizado. Aquela unção que Deus tem te dado no Espírito, é para você compartilhar. A liderança, você compartilha a liderança com os demais. Os irmãos estão entendendo, amém ou não? A bênção que você tem recebido de Deus tem um propósito: compartilhar. Amém, meus irmãos? Se você passar a compartilhar, você então se torna um líder ministrador. Tenho falado para os irmãos, você está fazendo uma célula, você está dentro de uma célula. Hoje as células a maioria estão online, mas logo, logo volta no presencial. Você está ali, o líder de célula é o ministrador da célula. Ele ministra. Então, estão todos reunidos, ele deve colocar as mãos sobre as pessoas que estão na célula. O líder vai lá, ora por um, ora pelo outro, lembra dos pedidos de oração. O líder da célula, ele é o ministrante ou ministrador daquela célula. Então, ele precisa crer nisso. Você recebeu uma unção, alguém compartilhou com você, você teve um líder que compartilhou com você para você se tornar um líder. Você está compartilhando com um líder em treinamento para ele se tornar um líder. O líder em treinamento já está preparando alguém para poder caminhar com ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós compartilhamos uns com os outros a mesma unção. A unção que está sobre um, está sobre todos. A bênção de Deus não é só para um, não é só para meia dúzia, mas é para toda a igreja. Você tem que viver isso, você deve querer isso, você deve desejar como Eliseu desejava a unção dobrada de Elias. Você deve clamar ao Senhor: Senhor, eu quero essa unção. Eu não sei falar, mas eu quero essa unção. Talvez eu não sei orar muito bem, mas eu quero esta unção. Talvez eu não sei pregar, mas eu quero esta unção. Sabe, às vezes eu leio, não tenho entendimento, mas eu quero esta unção. Todos podem receber do Senhor esta unção, sabe? De você poder pregar, de você poder ensinar, de você poder compartilhar, de você orar pelas pessoas. Talvez você tenha medo, mas se você orar para o Senhor, falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero essa unção. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Não mais nos ouvidos, mas aqui no coração. A palavra dele vai ser colocada no teu coração. Você vai falar: Senhor, eis-me aqui. E conforme você vai obedecendo, Deus vai te posicionando, Deus vai te colocando em posições espirituais. E aí ali a fé começa a crescer. Quanto mais você ora pelas pessoas, mais a fé cresce dentro de você. Sabe, irmãos? Se você não orar pelas pessoas, você não vai ver milagres acontecendo na vida delas. Você vai orando, as pessoas vão sendo curadas, as pessoas vão sendo transformadas. Você vai pregando. Hoje você prega de uma forma simples, que nem você às vezes entende, mas daqui a pouco você começa a pregar, o Espírito Santo vai te habilitando, te capacitando, aí de repente as pessoas são transformadas na célula, a sua rede começa a crescer, você vê as vidas sendo salvas, aí enche o teu coração de fé, e você vai vendo os milagres do Senhor acontecendo. Mas tudo isso por quê? Começou ouvindo a voz de Deus, dispondo em obedecer,
aquilo vai gerando fé no teu coração. E você pode compartilhar. Amém, meus irmãos? Fica de pé, então, em nome de Jesus. Presta atenção. A nossa igreja recebeu uma unção de Deus. Todos aqueles que entrarem por essa porta recebem a mesma unção. As pessoas que entrarem por essa porta, talvez hoje a gente não tenha trazido muitos convidados, mas todas as pessoas que entrarem por essa porta, até os convidados, eles recebem de Deus, porque a unção de Deus sobre nós é compartilhada com eles. Quando você orar por uma pessoa na tua célula, você fala, pastor, eu não sou líder de célula, mas se você orar ao Senhor, você vai ser um líder de célula. Agora, quando você receber, não devolva a unção, não devolva aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Todas as pessoas que estão aqui dentro, você que faz parte da Igreja Batista Vida Plena, você é uma pedrinha numa construção chamada obra de Deus. Nós todos juntos formamos a Igreja de Jesus. E quando nós recebemos essa unção de multiplicação, de conquista, uma unção de pai de multidões, há pessoas que talvez não creem nisso, porque ela tem a cabeça, talvez dela está mais voltada para as coisas naturais da vida. Mas eu quero te falar, vai haver um dia que nós partiremos dessa terra. E tudo isso que você está vendo, isso aqui não existe mais. Isso aqui vai passar. Porque isso aqui é passageiro. O que vai prevalecer é a eternidade com o Senhor. Não é um dia lá, irmãos. Não são 100 anos. Não são 1 milhão de anos. É para sempre, sempre. Sabe o que é isso? Eu estava falando hoje de manhã para os irmãos que alguém conta, então, que alguém pergunta para outro, fala assim, mas o que é a eternidade? E ele vai explicar sobre a eternidade. Então, ele fala que a eternidade é como uma montanha de pedras, muito alta, e que um passarinho vem de ano em ano, dá uma bicadinha naquela montanha de pedras. Ele morre, o filho dele, o passarinho júnior, vem e pica e vai embora. E ali, todo ano, gerações daquela família, descendentes de passarinhos, vai bicando aquela montanha de pedra. Então, conta-se assim que, quando todas aquelas gerações de passarinhos colocar aquela montanha de pedra abaixo, ali começa a eternidade. Só para você ter uma ideia do que é a eternidade. Aqui, você vai viver aí talvez 70, 80, talvez tiver saúde 90, talvez 100 anos, sei lá. Mas não vai passar muito disso. Sabe aonde deveria estar todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, toda a nossa energia deveria estar concentrada naquilo que permanece para sempre, e não em coisas que passam. Isso aqui não existe. Daqui a pouco isso aqui passa para você. Todo o dinheiro que você conquistar, tudo que você conquistar na tua vida, vai passar. E não vai existir mais para você. E as Escrituras nos advertem que nós devemos olhar para o alto. Por quê? Porque é de lá que vem o nosso Senhor e Salvador. É de lá que vem a nossa eternidade. Sabe? Toda a tua energia, irmã, irmão, toda a tua energia, todo o teu esforço, não coloque nas coisas, porque isso aqui vai passar. O Senhor te chama para uma obra muito maior, muito mais sublime, muito mais gratificante, uma obra que vai gerar dentro de você algo maravilhoso, uma satisfação enorme dentro do teu espírito.
uma alma totalmente transformada, a mente transformada, o coração novo. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo somos nós, e ela não foi chamada para poder viver as coisas naturais, ela foi chamada para viver as coisas de Deus. Tudo que você possui, na hora que você atingir qualquer posição na sociedade, lembre-se, ali tem um propósito de Deus para você. O Senhor te chama de Ananias, fala: Ananias, servo, vem cá, tem uma obra para você. Tem pessoas que acham que vai conquistar posições na sociedade, na empresa, na vida. Para Ele, você não foi chamado para conquistar nada para você, mas você foi chamado para conquistar tudo para Jesus. Você entende o que eu estou te falando? Então tem muitos irmãos aqui, candidatos a vereador. Temos mais de 5, 6, 7, que presentem a Rosângela, tem aí o irmão Zezinho, né? Tem outros irmãos, o Marcos está aqui também. Então, quer dizer, lembre-se, quando você entrar na terra, não diga assim: a minha inteligência, a minha capacidade é quem me colocou lá, mas o Senhor que me colocou. Por que foi o Senhor? Porque no momento certo, Ele vai falar: Ananias, e você vai responder o que para Ele? Fala: Senhor, eu estou muito ocupado aqui na câmara, estou muito ocupado com meus afazeres. O que você vai responder para Ele? Senhor, hoje tem que ir tal lugar. O Senhor espera que você responda como Samuel respondeu, como Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vai chegar um tempo que o Senhor vai falar fortemente no teu coração. Teu coração vai tremer, tuas pernas vão bambear, porque o Senhor está falando com você. E quando Ele falar com você, não endureça o teu coração. Sabe, irmãos, aplique o teu coração no Senhor. Você nunca será decepcionado. Eu lembro que eu estava querendo abandonar a obra uma vez. A igreja tinha, acho que 20 pessoas. E eu falei: eu acho que não é para mim, não. Eu acho que não dá. Por isso que eu não condeno ninguém que fala assim: eu acho que não. Você só precisa entender o que eu entendi. E aí eu encontrei um irmão, uma irmã, e ela falou assim para mim: Florivaldo, eu vou te falar uma coisa. Sabe, Jesus nunca se decepcionou com ninguém, porque Ele nunca esperou nada de ninguém. A expectativa dele estava no Pai, estava no seu Pai. E aquilo veio assim no meu coração. Eu vi Deus falando comigo, o Senhor falando comigo. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor um dia vai falar com você desse jeito. Suas pernas vão bambear, mas você vai ver que o Senhor vai te arrebatar, vai tirar você da terra, vai elevar você. Ah, meus irmãos, há uma unção sobre a tua cabeça, há um óleo derramado sobre essa igreja, irmão. Sabe, há um óleo que é derramado sobre os líderes de célula, sobre os supervisores, sobre os coordenadores. Se você aplicar o teu coração, crer, você vai ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas. Não é por número, não é por número, não é para encher esse ambiente, não. É para enchermos o céu, para levarmos as pessoas para a glória conosco. Anuncie, fale para todos, fala: eu vou orar por você, estou aqui para orar. Fale lá na tua empresa, você precisa de oração, fala comigo. Está passando algum problema, fala comigo que eu vou orar por você e Deus vai resolver o teu problema. Fala para as pessoas: eu quero orar por você, para você ser curado. Anuncie que você ministra. Você é um ministro de Cristo. Você é um líder ministrador. Fale para as pessoas: você precisa? Fala comigo que eu vou compartilhar aquilo que Deus colocou em mim com você. Amém, meus irmãos? Quantos creem assim? Então feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós aplicamos o nosso coração em Ti. E sabemos, Senhor, que a Tua igreja
têm recebido uma unção poderosa do Espírito Santo. Muitos talvez não tenham se apropriado dessa promessa. Muitos talvez tenham duvidado dessa promessa. Muitos não têm, ó Deus, usufruído dessa promessa. Senhor, mas esta unção está derramada sobre nós. Há um óleo derramado sobre os nossos líderes, nossos irmãos, sobre, Senhor, os nossos supervisores, coordenadores, sobre os nossos pastores. Sabemos que o Senhor tem dado algo especial para essa igreja, tem dado algo especial para nós. O Senhor tem nos chamado, tem falado ao nosso coração constantemente. Senhor, nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor pode transformar essa cidade, pode transformar esse estado, esse país. O Senhor pode mudar a história dessa nação, nós cremos nisso. Por isso, Pai, levante uma geração nesta igreja que vai fazer a diferença diante desses homens e mulheres que não creem em Ti. Ó Deus, diante das famílias, diante dos jovens, Senhor, levante homens e mulheres neste lugar, ó Deus, que irá fazer diferença nessa geração, que irá, Senhor, compartilhar a unção que eles têm recebido do Senhor. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Levanta uma das suas mãos bem alto assim. Diga assim: Pai, eis-me aqui. Conta comigo, Senhor. Envia-me a mim. Senhor, eu quero ser Ananias nessa geração, que ouve a Tua voz e dispõe a obedecer, que crê e compartilha aquilo que recebe com as pessoas. Por isso, nessa noite, digo, eu aceito ser um líder que ministra, um crente que ministra, que compartilha a unção que está sobre mim, diga, com os demais. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor antes de nós encerrarmos.